Isso a partir de agora ao vivo, direto do plenário. Ata da 35ª sessão ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2013, presidência de Joaquim Barbosa, Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoado ação direta de inconstitucionalidade. Em discussão a ata, sem observações, declaro aprovada. Ministro Gilmar Mendes, agravo regimental na reclamação 11.175. Agravante Júlio César de Assunção e outro agravante, e agravados Banco Econômico e outros. Interessada relatora da ação rescisória 442-1600, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Presidente, eu estou dizendo que não há violação à súmula 10 e, por isso, estou negando provimento ao agravo. Os colegas estão de acordo, desprovido o recurso. Ministro Gilmar Mendes, agravo regimental na reclamação 16.009, Paraíba, e vamos parar por aqui, agravante Estado da Paraíba e agravado Alisson, né? Aqui também eu estou dizendo descumprimento de autoridade de decisão proferida em processo paradigma da repercussão geral, inexistência de erro teratológico grave, agravo regimental a que se nega provimento. Sem divergência. Estamos adequando ao que proclamamos naquela reclamação 11.408, que foi objeto de discussão, não faz. E não é caso, né, de se dar sequência à reclamação. Está bem, está bem. Desprovido o agravo regimental. Ministro Gilmar Mendes, agravo regimental na reclamação 8.409, agravante Vanderlei Pinto de Lima e também Vanessa Aparecida Nunes, e agravado relator do HC 1 milhão e o número é quilométrico, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aqui é alegado descumprimento da súmula vinculante 11, súmula das algemas. Isto não ocorrência de decisão reclamada fundamentada. Uso das algemas justificado para garantir a integridade física dos agentes policiais e dos presentes ao ato. Transferência de preso, portanto, agrava que se nega provimento. A divergência, sem divergência, desprovido o agravo. A lista. Ministra Carmen Lúcia, nós temos a lista 2, né, de Vossa Excelência, com 7 processos. São agravos regimentais, né? Vossa Excelência tem a palavra, dispensado o pregão 1 a 1 dos processos, já que temos a lista na Secretaria. Obrigada, presidente. Estes são agravos regimentais, em agravos de divergência, em embargos de declaração, em agravos regimentais, em recursos extraordinários com agravo. Neste caso, eu estou negando provimento aos agravos regimentais, porque os embargos de divergência não puderam ser aceitos, porque o paradigma era uma decisão monocrática, o que não é aceito. Estou negando provimento, presidente. Os colegas estão de acordo. Desprovidos recursos. Decisão unânime. Na lista número 3, também de Vossa Excelência, há 4 processos. A lista foi distribuída aos colegas. São embargos de declaração, presidente. Eu estou rejeitando por ausência dos requisitos. A divergência, desprovidos recursos, decisão unânime. Ministra, a lista número 4, também distribuída. Senhor presidente, neste caso, eu estou recebendo os embargos como um agravo, que Vossa Excelência não acata. Estou convertendo e a eles negando provimento, e aos agravos, então, negando provimento, porque neste caso não eram cabíveis os embargos de divergência. A divergência, eu fico vencido na convenção, desprovidos regimentais, e passo a presidência ao nosso estimado decano. Muito obrigada, Vossa Excelência.
Eu indago quanto à ação direta 4.650, se o eminente ministro Luiz Roberto Barroso vai antecipar o voto. Vou, e na hipótese do ministro Toffoli preferir antecipar o dele, eu também estou de acordo, ou posso votar, tanto faz. Consulta o ministro Toffoli. Eu tenho um compromisso de representar o Tribunal Superior Eleitoral no segundo turno das eleições chilenas e tenho que me deslocar para o aeroporto. Então, em sequência, para prosseguimento, chamo a ação direta de inconstitucionalidade 4.650 do Distrito Federal, de que é relator o eminente ministro Luiz Fux, requerente do Conselho Federal da OAB, requeridos Presidente da República, Congresso Nacional, a Miss Curia, Secretaria Executiva do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e outros. Após o voto do ministro Luiz Fux, julgando procedente a ação direta para os fins e efeitos referidos em seu voto, e do ministro presidente Joaquim Barbosa, também acompanhando, em essência, o voto do eminente ministro relator. Houve pedido de vista formulado pelo eminente ministro Teori Zavascki. No entanto, há manifestação de dois eminentes ministros da Corte que pretendem antecipar os seus pronunciamentos. Sendo assim, eu dou a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli. Agradeço, presidente, ministro Celso. Inicio por trazer as minhas loas e elogios ao belíssimo voto trazido ontem pelo eminente relator, ministro Luiz Fux, agradecendo, inclusive, a citação feita em relação ao pronunciamento formulado no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Também cumprimento as manifestações feitas da tribuna, tanto da parte dos que defenderam a procedência, como daqueles que defenderam a manutenção do atual sistema. E também destaco o significativo voto trazido pelo ministro Joaquim Barbosa. Senhor presidente, como dissera na data de ontem, na verdade, a denominação correta não é financiamento de campanha, não é financiamento partidário. No fundo, é verificarmos quem financia a democracia. Se é o povo, o seu ator e o seu responsável, o seu detentor do direito, na forma do parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou na forma direta prevista na Constituição. Senhor presidente, é este o ponto. Ou o povo financia a democracia, ou será o poder econômico ou o poder financeiro. E como que nós teríamos aqui o tratamento a respeito do tema? Eu inicio o meu voto, não vou repetir, fazendo também um relatório, destacando os dispositivos que foram questionados e o pedido formulado na inicial. Pois bem, sobre o tema de fundo desta ação, já tive a oportunidade de escrever em artigo que foi, embora escrito anteriormente, mas apenas publicado em 2010, no início de 2010, artigo teórico intitulado A Participação da Pessoa Jurídica no Processo Eleitoral Brasileiro, na obra coletiva O Direito de Empresa nos Tribunais Brasileiros. Esse artigo está, inclusive, hoje, verifiquei, está disponível no site Consultor Jurídico, a íntegra deste artigo por mim, escrito àquela oportunidade. Em referido artigo, que fiz chegar à mão de Vossas Excelências, eu destaquei que, apesar de a legislação e a jurisprudência eleitorais brasileiras sempre evoluírem para uma mais eficiente repressão aos ilícitos eleitorais que possam vir a ser cometidos pela pessoa jurídica, desequilibrando o pleito com aportes desproporcionais de recursos financeiros em prol de determinadas candidaturas ou contribuindo em desacordo com a lei, esses esforços muitas vezes mostram-se insuficientes. Prova disso são as denúncias de cometimento de Caixa 2, de abuso do poder econômico, de doações de origem vedada
que vem acometendo os políticos, as agremiações partidárias e as empresas nacionais. Nesse cenário, o financiamento público de campanha surge entre os operadores do direito como a única alternativa para que tenhamos um maior equilíbrio e lisura nas eleições, quando um olhar atento para a participação da pessoa jurídica no processo eleitoral brasileiro talvez atinja o cerne de muitos dos problemas que hoje vivenciamos. A dicotomia existente entre público e privado, apesar de ser artificialmente criada, fruto da ficção jurídica, é um dos alicerces sobre o qual se ergue a concepção política jurídica da República Federativa do Brasil, vez que cada um desses setores tem seu papel definido e delimitado no desenho constitucional. Permitir que pessoas jurídicas participem do processo eleitoral e, assim que venham a se imiscuir nos assuntos públicos, é abrir um flanco para o desequilíbrio daquela dicotomia. Afirmando isso, não estou a me filiar no pensamento de Noam Chomsky, o qual, ao se referir à teoria do investimento na política do economista Thomas Ferguson, diz que as eleições são ocasiões nas quais segmentos de poder do setor privado se unem para investir com o objetivo de controlar o Estado. No nosso entendimento, a questão não se resume à ânsia de fraude eleitoral ou à tentativa de tomada do poder político pelo setor privado, apesar de não desconhecermos essa realidade. Eventuais investidas da iniciativa privada contra a linha divisória que a separa do setor público é uma atuação que lhe é natural, instintiva e se faz em prol de sua própria sobrevivência, já que seus atos são, por natureza, os atos das empresas, são, por natureza, impostas pelas regras do mercado, impostas pelo capitalismo, que não entendem limitações à sua livre atuação. Por outro lado, as normas que regem o setor público se antagonizam com as do setor privado, tendendo a tolher a participação deste ou permitir que aconteça sobre regras asfixiantes à sua existência e desenvolvimento. Assim, mostra-se bastante compreensível que as corporações queiram sempre e cada vez mais estar contidas no público, não com o intuito de corrompê-lo, mas sim de substituí-lo, para gerir parcela do poder e da riqueza nele contidos. E a permissividade do ativismo da pessoa jurídica no processo eleitoral, tal como acontece no Brasil, incentiva tal movimento, já que introduz na política, que é um campo natural da atuação dos cidadãos, dos eleitores, dos partidos políticos e dos seus representantes eleitos, um ser que lhe é estranho. E digo agora que, desde logo, se vê que a análise do presente tema é de alto relevo político e social, assistindo razão ao requerente quando ressalta a importância da sistemática do financiamento eleitoral para o Estado democrático de direito e para a lisura e a normalidade do pleito, aos quais adito a construção de um processo eleitoral razoavelmente equânime entre os candidatos e a livre escolha dos representantes políticos pelos cidadãos. Impende ressaltar que não se busca, nesse julgamento, substituir o poder legislativo na opção política por determinados sistemas ou modelos de financiamento do processo eleitoral. O que se analisa neste julgamento é se a regulamentação prevista pela legislação, especificamente a partir dos dispositivos questionados, estão em consonância com a Carta Constitucional. Em verdade, sob o ponto de vista jurídico positivo, no meu ponto de vista, o objeto desta ação, senhor presidente, versa sobre cláusulas pétreas constitucionais. Quais sejam: 1. Princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito e da República. Princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito e da República. Res pública, coisa pública, democrática, de direito. Caput do artigo 1º da Constituição, cláusula pétrea. Cidadania, artigo 1º, inciso 2 da Constituição. Quem exerce a cidadania? Empresa jurídica, pessoa jurídica, empresa, corporações exercem cidadania? Artigo 2 da Constituição. A cidadania é resguardada pela Carta como uma cláusula pétrea.
sequer emenda constitucional pode tender a aboli-la, quanto mais uma lei infraconstitucional, que é o que nós estamos aqui a discutir. Soberania popular, artigo 1º, parágrafo único, que já fiz referência no início do voto. Artigo 14, caput, que também diz respeito à soberania popular. Quem vai negar que o artigo 14, caput, que estabelece cada cidadão um voto, não seja cláusula pétrea? Isonomia, artigo 5º, caput. Artigo 14, caput, novamente, que trata da isonomia, do voto de todos como sendo igual. Proteção da normalidade e da legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico, artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal. Ora, a rigidez e a supremacia da Constituição, que garantem o seu núcleo essencial, fazem com que a atuação do poder constituinte derivado e do poder legislativo, no que tange a esses sistemas, seja inevitavelmente condicionada pelas balizas constitucionais, por seus princípios e regras estruturantes, sujeitando-se à sindicância desta Corte. É importante destacar isso porque já se lê nos jornais que eventual decisão desta Corte, pela procedência da ação, se eventualmente ocorrer maioria na linha do pronunciamento do eminente relator, poderia ser superada por uma emenda constitucional que já se estaria articulando isso no Congresso Nacional. Nesse sentido, digo eu, a Constituição de 1988 estabeleceu em seu artigo 60, parágrafo 4º, limites materiais ao poder de reforma da Constituição. De todos conhecido, mas diante dos olhares em relação a esse julgamento, é necessário pronunciá-lo. Parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. E esse voto, na forma do parágrafo 9º do artigo 14, livre da influência do poder econômico. Livre da influência do poder econômico. E quando se faz uma leitura dos parágrafos 10 e 11, ação de impugnação de mandato eletivo e as consequências e penalidades, não há penalidades a pessoas jurídicas, porque a Constituição não pressupôs essa penalidade à pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não era atora do processo eleitoral. Quatro, os direitos e garantias individuais. E a cidadania, evidentemente, está dentro destes parâmetros estabelecidos nas cláusulas pétreas. E digo que este Supremo Tribunal Federal possui sólida jurisprudência quanto à qualificação dos direitos inerentes ao exercício da soberania popular como cláusulas pétreas. Esta Corte já se pronunciou, senhor presidente, ministro Marco Aurélio, no sentido de que o exercício da soberania popular está protegido pelo núcleo imodificável da nossa Constituição. Não vou fazer a leitura, mas cito da ementa do RE número 633.703, Minas Gerais, relator ministro Gilmar Mendes, o seguinte trecho: na medida em que estabelecem as garantias fundamentais para a efetividade dos direitos políticos, essas regras também compõem o rol das normas denominadas cláusulas pétreas e, por isso, estão imunes a qualquer reforma que vise aboli-las. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 2º, emenda constitucional 52, isso na ADINS 3685, Ellen Grace, que tratou da emenda constitucional 52, que tratou de coligações, garantias individuais de segurança jurídica e do devido processo legal. Limites materiais à atividade do legislador constituinte e reformador, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 e 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Omito a leitura integral. A Corte já reconheceu, digo eu, e não poderia ser de outra forma, que os direitos inerentes à democracia e ao seu exercício, no que diz respeito tanto à participação política
quanto à lisura e à normalidade do processo eleitoral, como os seus consectários são considerados cláusula pétrea da Constituição Federal de 88. Conforme bem aponta Ingo Wolfgang, os direitos políticos, em sentido estrito, no sentido de direitos e garantias diretamente destinados a assegurar uma livre e eficaz participação do cidadão nos processos de tomada de decisão política na esfera estatal, foram contemplados pela Constituição Federal nos artigos 14 a 16, ao passo que o regime jurídico constitucional dos partidos políticos foi objeto de previsão no 17, ainda no título dos direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, ainda neste título. Dessa forma, digo eu, a deliberação sobre a sistemática do financiamento eleitoral, mormente porque é capaz de afetar o processo democrático eleitoral, requer uma reflexão sobre qual modelo de democracia nos garantiu a Constituição de 1988. E essa Suprema Corte, no exercício da jurisdição constitucional, deve atuar como garante das condições e da regularidade do processo democrático, restabelecendo o exercício da cidadania mediante regras constitucionais de financiamento eleitoral, de modo a preservar o Estado democrático de direito, a soberania popular e a livre e igual disputa democrática, preservando o eleitor da influência do poder econômico, exercendo-se o voto por seus atores, o eleitor, e através do seu sistema de intermediação de acesso ao poder, os partidos políticos e seus candidatos. Com igualdade de chances, todas essas cláusulas, todos esses dispositivos da ordem constitucional positivada em 88 podem e são consideradas pela Corte como estando protegidas no âmbito das cláusulas pétreas. O parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, o qual dispõe que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, encerra o princípio republicano, que se traduz na afirmação de que a soberania reside no povo, que se autogoverna mediante leis elaboradas preferencialmente pelos seus representantes. Cito a fonte, Gilmar Ferreira Mendes, no seu curso de Direito Constitucional. O princípio republicano de que o povo se autogoverna, escolhendo seus representantes, se concretiza no voto direto e secreto do cidadão, de igual valor para todos, como posto no caput do artigo 14. Destaca Jorge Miranda que o sufrágio é o direito político máximo, porque através dele os cidadãos escolhem os governantes, e assim direta e indiretamente as coordenadas principais de política do Estado ou das entidades descentralizadas que se situem. Pois bem, sobre essas bases assenta-se o Estado democrático de direito, pois o exercício da democracia pressupõe a existência de eleições tão livres, universais e equânimes quanto possível. E o mecanismo utilizado pelo eleitor para externar sua vontade política é o voto. O voto é, pois, a manifestação, a exteriorização da soberania e da vontade do povo, que decide quem deve governar e como se dará essa governança. Nas palavras de José Afonso da Silva, na democracia representativa, a participação popular é indireta, periódica e formal, por via das instituições eleitorais que visam a disciplinar as técnicas de escolha dos representantes do povo. A ordem democrática, contudo, não é apenas uma questão de eleições periódicas, em que, por meio do voto, são escolhidas as autoridades governamentais. Por um lado, ela consubstancia um procedimento técnico para a designação de pessoas para o exercício de funções governamentais. Por outro, eleger significa expressar preferência entre alternativas e realizar um ato formal de decisão política. Realmente, nas democracias de partido e sufrágio universal, as eleições tendem a ultrapassar a pura função designatória para se transformar num instrumento pelo qual o povo adere a uma política governamental e confere seu consentimento e, por consequência, legitimidade às autoridades governamentais. Ela é, assim, o modo pelo qual o povo, nas democracias representativas, participa na formação da vontade do governo e no processo político. Cito a fonte. Quando, do exercício da soberania popular, digo eu, o cidadão
pessoa física, pessoa natural, como sempre gosta de lembrar o ministro Marco Aurélio, o cidadão, pessoa natural, é o único constitucionalmente legitimado a exercitá-la. A hora do voto é um daqueles raros momentos, se não o único. O voto é daqueles raros momentos, se não o único momento, em que há a perfeita consumação do princípio da igualdade, em que todos os cidadãos, ricos, pobres, de qualquer raça, opção sexual, credo, são formal e materialmente iguais entre si. O voto da pessoa mais rica deste país vale o mesmo que o da pessoa mais pobre e mais despossuída deste país. São formalmente iguais porque a Constituição Federal dá o direito de voto a todos os maiores de 16 anos, inclusive os analfabetos. E são materialmente iguais entre si, porque o voto de cada qual tem o mesmo valor. Observa-se assim, com toda a evidência, que o parágrafo único do artigo 1º e o caput do artigo 14 da Constituição não se destinam à pessoa jurídica. Cidadania não é exercida por pessoa jurídica. Voto não é exercido por pessoa jurídica. Essa não pode votar, não pode ser votada. E caso pudesse votar, o voto não teria o mesmo valor formal e material para todas. Não há, portanto, comando ou princípio constitucional que justifique a participação de pessoas jurídicas no processo eleitoral. Não há. Não há justificativa constitucional para a participação de pessoa jurídica no processo eleitoral brasileiro, em qualquer fase ou forma, já que não podem exercer a soberania popular. Não podem votar, não podem ser votadas. Conforme bem apontado por Daniel Sarmento e Aline Osório, em trabalho desenvolvido para subsidiar a presente ação direta, a permissão legal para a arrecadação de fundos para campanhas eleitorais, via pessoas jurídicas, é em si prejudicial à democracia, pois concede a quem não tem voto uma rota alternativa e, como visto, mais eficaz para participar do processo político eleitoral. Com efeito, digo eu, o financiamento eleitoral deve ter liame com os atores sociais que participam do pleito, os eleitores, os partidos e os candidatos. É inegável que as pessoas jurídicas desempenham um relevante papel na sociedade, exercendo, por exemplo, pressão social sobre o Estado, mas não são e não podem ser atores do processo eleitoral. Se as pessoas jurídicas não participam do processo democrático, pois não gozam de cidadania, admitir que possam financiar o processo eleitoral é violar um dos fundamentos do Estado democrático de direito, qual seja o da soberania popular. Não é outra a conclusão do voto de John Paul Stevens, que foi Justice da Suprema Corte norte-americana, no voto dissidente que pronunciou, no caso já referenciado na data de ontem, United Citizens versus Federal Election Commission, a FEC. Em tradução livre que faço agora, elas não podem votar e não podem ser votadas, não podem concorrer, falando sobre as empresas. Porque elas podem ser gerenciadas por um estrangeiro. Vejam, ele diz algo referente aos Estados Unidos. As empresas que têm sede nos Estados Unidos podem ser gerenciadas por um estrangeiro e podem ter capital alienígena. E esse gerente estrangeiro e aquele capital alienígena podem muitas vezes ter interesses que colidem com os interesses dos cidadãos norte-americanos. Ele, em seu voto, disse isso. Eu lembro que tem um brasileiro conhecidíssimo, foi presidente do Banco Central do Brasil, que presidiu uma empresa norte-americana.
Falo de Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco de Boston. Foi presidente do Banco de Boston. Então, vejam o que Stevens fala. Como que vamos permitir uma pessoa jurídica, aqui em nossa pátria, de participar do processo eleitoral, se aquele que a administra pode ser um estrangeiro? E no Brasil, nós temos empresas que têm estrangeiros como CEO, como seu manager, como seu administrador. Ministro Toffoli? Pois não? Não me parece que esse precedente Citizens United contra a Comissão Federal Eleitoral não se cuidava de empresa, mas dos chamados comitês de ação política, os PACs. É o soft money que eles falam. É aquela doação indireta, e não o hard money, que é a doação direta. Portanto, a associação de um grupo de cidadãos preocupados, enfim, com a implementação de uma determinada agenda política ou com uma agenda legislativa, na medida em que realmente a legislação americana exclui a participação de empresas no chamado hard money, que é a doação direta das campanhas eleitorais. Quer dizer, a rigor, quer dizer, não seria muito adequado falar em CEO para os super PACs, que são exatamente as associações civis a que alude o precedente de 2010. O Stevens não estava aludindo aos PACs, que são os políticos... O precedente em si, por 5 votos a 4. Comitês de ações políticas que são permitidos pela legislação americana da década de 70, do século passado. Pois bem, mas a preocupação que ele lança aqui, senhor presidente, é a preocupação que temos que ter. Muitas empresas no Brasil, e não há mais a distinção entre capital nacional e capital estrangeiro nas empresas. Não há mais a distinção entre empresa nacional e empresa estrangeira. Então, um dirigente de uma empresa, um administrador de uma empresa estrangeira, pode aqui participar do processo eleitoral brasileiro através de doação por parte das pessoas jurídicas. E eu queria saber, senhor presidente, como que as empresas lançam no seu balanço? Porque empresa é para gerar lucro, e lucro é para ser dividido entre cotista e acionista. Como que ela lança uma doação? Quando ela investe na área cultural, ela tem até leis de incentivo. Quando ela trabalha com publicidade institucional, idem. Algum programa social. Porque ela trabalha isso aliado ao marketing da sua imagem perante o público. Agora, como que ela coloca esse custo? Como justificar aos seus acionistas, aos seus cotistas, por que ao invés de dividir aquilo como lucro, ela investiu no partido A, partido B, candidato A, candidato B? Isso só se justifica porque se trata de um investimento. Um verdadeiro investimento. Aqui eu faço uma pausa para citar e pedir vênia para fazer leitura de um artigo publicado no site G1, em 2 de setembro de 2013, fazendo referência às eleições de 2012, que foram as municipais. G1 fez levantamento com base em prestação de contas das siglas ao TSE. Aqui não está só os gastos de campanha de 2012, mas também de campanha somado com as contas partidárias, que os partidos têm que apresentar no ano subsequente até o final de abril do ano subsequente. G1 fez levantamento com base em prestação de contas das siglas ao TSE. Construtoras e incorporadoras doaram 416 milhões no ano passado. Construtoras, empresas de engenharia e incorporadoras foram responsáveis por mais da metade das doações a partidos políticos em 2012, segundo o levantamento do G1, efetuado com base nas prestações de contas entregues pelas siglas ao TSE. Os dados começaram a ser disponibilizados em maio deste ano. O partido entrega em abril. Isso é a contabilidade geral global dos partidos.
Desde então, o G1 contabiliza manualmente os valores de cada doação. 751,8 milhões recebidos em 2012, ano de eleições municipais, por 27 partidos, para financiamento das atividades partidárias, bem como das campanhas. Destes valores, 55,3%, 416 milhões, vieram de empresas do segmento de construção. O país tem 30 partidos registrados. Na época, hoje já há mais, 2. Mas 3 declararam não ter recebido nenhuma doação no ano passado: PRTB, PSOL e PCO. O G1 considerou no levantamento as prestações de contas entregues ao TSE, que são dados oficiais do dinheiro arrecadado pelos partidos. Em anos anteriores, porém, houve casos de doações não contabilizadas, apelidadas de Caixa 2. Foi o que aconteceu com o PT, por exemplo, no caso do Mensalão, em que o próprio partido admitiu ter movimentado dinheiro de campanha sem declarar. No julgamento da ação penal 4670, o advogado do tesoureiro do PT, então, o advogado Arnaldo Malheiros, disse expressamente que o cliente dele havia cometido o ilícito de Caixa 2. Foi dito desta tribuna, pelo advogado de Delúbio Soares. O PSDB, continua a leitura do G1, também é investigado por Caixa 2 no caso conhecido como Mensalão Mineiro. Uma ação no Supremo apura arrecadação ilegal para a campanha ao governo de Minas Gerais em 1998, mas o partido nega irregularidades. O financiamento de campanhas é um dos temas em discussão do grupo de trabalho da Câmara encarregado de elaborar uma proposta de reforma política, que eternamente está em discussão. É um dos principais pontos de divergência entre os deputados do grupo. Na última quarta, 28, essa matéria, repito, é de 2 de setembro de 2013, recente, um grupo de 4 partidos protocolou na Câmara uma proposta de plebiscito sobre a reforma política, em que um dos temas sugeridos para consulta aos eleitores é o financiamento de campanha. Atualmente, as campanhas são bancadas com dinheiro público do fundo partidário e com doações de pessoas físicas e empresas. Com o somatório das verbas, os candidatos e partidos pagam as despesas de propaganda e bancam comícios e viagens, por exemplo. Alguns partidos e parlamentares defendem o financiamento exclusivamente público, sob o argumento de que essa seria uma maneira de combater a corrupção. Metodologia. O levantamento do G1 utilizou dados das prestações de contas do exercício de 2012, entregues no final de abril deste ano, e das declarações de doações recebidas pelos diretórios nacionais, especificamente para campanhas eleitorais enviadas ao TSE, no fim do ano passado. A prestação de contas da campanha foi feita à parte. O tribunal não obrigava que fosse incluída na prestação de contas deste ano. Grupos de empresas que mais doaram. Aqui é por grupo de área de atuação das empresas que fez o G1 esta divisão. Vejam, segmento empresarial, construtora, incorporadora, engenharia e empreendimentos. Na área de construção civil, portanto, 416 milhões, representando, em relação às pessoas jurídicas, 55,3% do total. Em relação a toda a doação, não só pessoas jurídicas. Agropecuária, agroindústria e fertilizantes. O agronegócio, 61 milhões, 8,1%. Banco, investimento, consórcio e seguradoras, 6,8%. Administração, serviços e telemarketing. Aqui estão as empresas de telefonia, prestadoras de serviço, 6,7%. Indústrias e tecnologia, 5,6%. Saúde, saneamento e meio ambiente, 3,3%. Alimentos e bebidas, 2,7%. São todas as áreas que ou têm muitos contratos com o serviço público ou são fiscalizadas
e, obviamente, regulamentadas pelo setor público. Os próprios partidos, 20 milhões, 2,6%, porque há doações interpartidárias, em razão de coligações em geral. Energia, petróleo e gás, 19 milhões, 2,5%. Comércio, 17 milhões, 2,3%. Pessoas físicas, 12 milhões, 1,6% das doações que os partidos receberam. Que aqui não é só a campanha, é toda a doação geral. Se me permite uma observação. Nós sabemos, eu tenho a impressão de que esse debate é extremamente importante e é fundamental fazerem-se considerações sobre o tema. Mas quando Vossa Excelência toca agora a questão da pessoa física, revela uma mudança, inclusive, na própria estruturação desse modelo, chamada pessoa natural, nas sociedades em geral e também na sociedade brasileira. Há pouco alguém observava que todas as pessoas que autonomamente ganham acima de 8 salários mínimos procuram já se estruturar não como pessoa física, mas como pessoa jurídica. Essa passa a ser uma das regras desse modelo em razão da própria estrutura tributária. Esse é um dado, portanto, que precisa ser considerado. Também não estou convencido, até porque dos modelos existentes, acho que isso precisa ser provado, que possamos fazer uma opção apodítica a partir da referência o direito de cidadania é da pessoa natural, portanto, do cidadão, não da pessoa jurídica, e, portanto, elas têm que estar vedada a participação na vida política. Não é assim em grandes democracias, nós sabemos. Não é assim que funciona o modelo, e nem por isso essas democracias deixam de ser consideradas como tal. São escolhas que se fazem, tendo em vista, inclusive, a cultura política. No nosso caso... Ministro Gilmar, Vossa Excelência, que conhece muito bem a Alemanha, em 2000 ou 2001, o tesoureiro do CDU, do Partido Democrata Cristão, suicidou-se. Wolfgang Hiller suicidou-se. Por quê? Investigação de denúncias de Caixa 2 para as campanhas do partido. Mais do que isso, ministro Toffoli... envolvendo favores com empresas. Mais do que isso, ministro Toffoli. Mais do que isso. O tesoureiro do Mitterrand, 1981, Mitterrand é eleito pela primeira vez na sua terceira disputa à presidência da França. Tesoureiro do Mitterrand. Começa-se no sul da França investigações sobre doações de empreiteiras, construtoras também, que são as maiores doadoras aqui no Brasil. Lá na França, ministro Celso, presidente. O que aconteceu com ele? Apareceu morto. Mais do que isso, ministro Toffoli, mais do que isso, na Alemanha houve o afastamento do grande herói da reunificação por razões de irregularidades em modelo de financiamento. Isso se repete, mas nem por isso não se tenta fazer uma regulação. E é um modelo que tenta combinar o financiamento público com o financiamento privado regulado. Por outro lado, não é bom esquecer a história, até há pouco no país, até 1993, ministro Celso, dominava entre nós a proibição de financiamento pelas empresas. E veio, então, o malfadado episódio do impeachment presidencial e a CPI PC Farias. E, a partir daí, houve consenso no sentido de regular a doação, para que nós não façamos uma interpretação ablativa da história. É preciso colocar isso no contexto geral. Veja, até 93 era proibida a Procurador-Geral a doação. E nós estamos falando como se tivéssemos esquecido essa história de ontem, de anteontem. Era proibida a doação de pessoas jurídicas. E se entendeu que era importante regular por conta da
necessidade de transparência, era o que se dizia. Eu não quero tomar, mas, de fato, se nós fôssemos adotar como verdades incontestáveis que democracia só existe se houver financiamento público de campanha, obviamente que nós estaríamos retirando os Estados Unidos, a Alemanha, vários países desse rol. O que é um problema. O que é um problema. Então, é preciso que essas questões sejam dimensionadas. O debate aqui também precisa levar em conta o sistema eleitoral. O modelo alemão é um modelo fechado. Permite o modelo de financiamento. Por quê? Porque a eleição se dá por lista. Divide-se o país em distrito e tem um modelo de lista. Logo, a disputa se dá entre partidos, de forma muito clara. E não essa disputa que dá na lista aberta que nós temos e que nós conhecemos. Então, são pontos que precisam ser levados em conta quando se fala na chamada reforma do financiamento, sem olhar o sistema eleitoral. Estabelecido o modelo de lista, não é muito difícil desenhar-se o sistema de eleição com financiamento público até. Mas são pontos que precisam ser delineados. Do contrário, parece que nós estamos vivendo até vamos deslegitimar o próprio modelo que chegou até aqui, que nós consideramos exitoso, da Constituição de 88. As eleições que se realizaram até aqui são ilegítimas, o que não me parece que seja o caso, inclusive com clara alternância de poder. Por outro lado, a quem interessa esse modelo cerrado hermético? Quem é que ganha com... Toda hora o ministro Teori chamava a atenção, não faz muito, para um modelo de propaganda institucional praticado descaradamente no Brasil. A toda hora, listando o que se faz, entrega de tratores, de máquinas, número de quilômetros. Em geral, é o governo. Quer dizer, vai se proibir também essa propaganda? Para fazer igualdade de chances, tem que fazê-lo. Do contrário, nós estamos fazendo um tipo de lei para beneficiar quem estiver no poder. É isso que se quer? É disso que se cuida? É um projeto para eternização de dado grupo no poder? Veja, nós estamos... Claro, quem está no poder tem a mais-valia. Isso já dizia o velho Schmitt, na teoria de la Constituição. Chamava atenção para isso na Fefassus Lere. Agora, nós sabemos que isso se usa de forma descarada. Mas os números que esta matéria traz do G1 desmentem essa lógica de Vossa Excelência, porque mostram que o partido que mais recebeu doação foi o PT, de pessoas jurídicas, disparadamente. Não, veja, mas claro que quem estiver no poder vai receber doações, mas veja mais. Se nós bloquearmos esse modelo numa sociedade plural, estamos bloqueando... O advogado-geral da União esteve aqui falando em nome do governo, defendendo esse modelo. Estou colocando a questão nessa perspectiva. Temos que proibir a propaganda institucional, porque propaganda institucional hoje nada mais é do que propaganda eleitoral. Nós sabemos disso. Eu cheguei a chamar a atenção, estava na presidência do Supremo, quando o presidente Lula projetou a candidatura da presidente Dilma e passou a inaugurar até buracos no país. Depois passou a rir da justiça eleitoral num momento de constrangimento para o ministro Lewandowski, gozando das multas que eram aplicadas. Todos sabem disso, ou não sabem? Porque havia um projeto de como violar a lei eleitoral e pagar as multinhas de R$5.000. Falava até que ia fazer rifa para pagamento. Sabe-se que ele não precisa de rifa para isso. Mas veja, portanto, a que ponto chega. A que ponto chega. Quer dizer, quem ganha com isto é quem dispuser de propaganda institucional. Então, o Procurador-Geral terá que proibir propaganda institucional também, ou obrigar que para cada minuto de propaganda institucional, a oposição também tenha 1 minuto lá.
Do contrário, isto é a perversão do sistema. Pode-se discutir o modelo de financiamento, mas não isolado da reforma do sistema eleitoral. Veja, é preciso dizer isso com toda clareza. Dizer, a quem interessa isso? Basta ligar a televisão no horário das 8 e ver o que é a tal propaganda institucional brasileira. Não diz respeito à saúde, não diz respeito à educação, mas propaganda eleitoral descarada. Descarada. Dizendo quantos metros de asfalto, quantos metros de esgoto foi feito. É disso que se cuida, identificando com o governo atual. Agora, veja, isso é a violação mais clara, mais escarrada da ideia de igualdade de chance, que é a base da democracia partidária. É difícil apresentar isso de uma maneira formal e dizer o problema está na doação de campanha. A corrupção vem daí, quando a gente sabe que não é. Há corrupção aí, como há corrupção em outros setores, por outras razões. Por as motivações mais torpes. Mas a corrupção... Felizes fôssemos nós, se a corrupção no país estivesse associada à campanha eleitoral. Esse é um bom álibi. Quando a ministra Carmen reagiu à questão do Caixa 2, porque sequer de Caixa 2 se tratava. Estava se falando, era de peculato, dinheiro de peculato, que foi chamado de Caixa 2 para evitar constrangimento. Não era ilisão, não era irregularidade apenas na doação, era na própria apropriação, que vem de uma tradição que leva à confusão de Estado e partido. Portanto, a questão é mais complexa, por isso que eu acho que foi avisado, sim, o pedido de vista do ministro Theory, porque, de fato, dizia o ministro Malan, citando um autor inglês, que para questões complexas existem sempre respostas simples e, em geral, erradas. Eu estou convencido que este é um caso. Para a questão extremamente complexa, nós estamos tentando produzir uma resposta simples. E veja, na própria história nossa recente, que agora é esquecida, já se entendeu que a solução para a proibição de campanha era a abertura. Agora estamos fazendo o caminho inverso, sem nenhuma alteração no sistema, sem nenhuma reforma no sistema eleitoral. Gostaria que Vossa Excelência ponderasse, porque, a meu ver, há democracias funcionando, e funcionando bem, com as mazelas que acontecem em todas as instituições, com os diversos modelos. Agora, nós não temos grandes democracias funcionando só com o modelo de financiamento público. Senhor presidente, agradeço a intervenção do ministro Gilmar, que sempre enriquece o debate, e realmente já caminhávamos para um terceiro voto, e essa discussão dialética contraditória que Sua Excelência abre é extremamente relevante para a reflexão. E como os colegas sabem, eu não tenho nunca posição fechada ad eterno. Se os votos divergentes que surgirem, e já se apresenta como um aí claramente